Ela queria dois mundos. O mundo comigo, seguro, estável, confiável. E o mundo lá fora, livre, sem compromisso, sem consequência. O problema é que o universo não funciona assim. E quando os dois mundos colidiram, ela ficou sem nenhum relacionamento aberto. Minha mulher queria dois mundos. Acabou sem nenhum. A proposta chegou numa noite de domingo, enquanto a gente tomava café depois do jantar, com aquela falsa casualidade de quem ensaiou por semanas mas quer que pareça espontâneo. Eu quero conversar sobre algo que está na minha cabeça faz tempo, ela disse, segurando a xícara com as duas mãos. Eu pousei a minha. Eu acho que a gente poderia experimentar algo diferente, ela disse. Relacionamento aberto. Liberdade para explorar outras conexões, com honestidade entre a gente. Eu fiquei em silêncio por um tempo que ela claramente achou longo demais. O que você acha? Ela perguntou. Eu acho que você pensou bastante nisso antes de me falar, eu disse. Pensei, ela admitiu. Por quanto tempo? Ela desviou o olhar por meio segundo. Só meio segundo. Mas eu vi. Alguns meses, ela disse. Alguns meses de pensamento que ela havia guardado sozinha enquanto a gente jantava e dormia e vivia lado a lado. Eu disse que precisava de alguns dias para pensar. E naqueles dias, eu descobri uma coisa que mudou completamente o contexto de tudo. No segundo dia depois da conversa, ela saiu para uma reunião de trabalho num sábado de manhã. Reunião de trabalho num sábado. Eu não havia questionado isso antes porque eu confiava. Porque eu era o tipo de homem que confia sem questionar. Mas depois da conversa de domingo, algo havia mudado no jeito como eu processava as informações. Eu fui até o notebook compartilhado que ficava no escritório de casa. Ela havia ficado conectada no e-mail dela. Eu olhei por um momento pro ícone do e-mail aberto na tela. Depois abri. E passei a hora seguinte lendo coisas que respondiam à pergunta por quanto tempo com uma resposta muito diferente de alguns meses. Não eram alguns meses de pensamento. Era um relacionamento que durava 4 meses, documentado em e-mails com uma clareza que não deixava espaço para dúvida ou interpretação alternativa. 4 meses de encontros planejados, de mensagens com aquela linguagem específica entre duas pessoas que já passaram de todos os limites possíveis. E numa mensagem de 3 semanas atrás, ela havia escrito para ele: vou conversar com ele essa semana sobre abrir o relacionamento. Acho que ele vai aceitar. Você me conhece. Eu sei como fazer ele dizer sim. Você me conhece. Eu sei como fazer ele dizer sim. Eu fechei o notebook. Fui até a cozinha. Fiz água. Bebi devagar. E decidi que ia dizer sim ao acordo. Não porque eu queria, mas porque eu queria ver o que acontecia quando os dois mundos que ela havia construído começassem a colidir. Eu pensei bastante, eu disse, quando ela voltou da reunião de trabalho com aquela leveza de quem teve uma manhã satisfatória. Eu aceito o acordo. Ela ficou claramente surpresa com a rapidez da resposta. De verdade, ela disse. De verdade, eu disse. Mas eu tenho algumas regras que eu preciso adicionar. Quais? Transparência total, eu disse. Não transparência condicional. Eu quero saber com quem você está, quando você está, e o que está acontecendo. E você vai ter o mesmo direito sobre mim. Ela hesitou por um segundo, claramente processando se essa transparência era conveniente para ela. Tudo bem, ela disse finalmente. E mais uma coisa, eu disse. Sem mentiras sobre o passado. O acordo começa hoje. O que aconteceu antes de hoje fica no passado e não precisa ser dito agora. Ela ficou me olhando com uma expressão que eu não conseguia classificar completamente. Combinado, ela disse. E naquele momento, eu soube que ela havia interpretado aquela última regra como proteção. Ela não sabia que eu havia lido os e-mails. E eu decidi que ia deixar ela continuar não sabendo. Por enquanto. As semanas seguintes foram uma experiência que eu nunca havia tido em nenhuma relação antes. Ela continuou vendo o homem dos e-mails, que eu descobri se chamar Vinícius, agora abertamente dentro do acordo, sem precisar criar histórias sobre reuniões de trabalho em sábados. E eu comecei a usar minha parte do acordo de um jeito que ela claramente não havia previsto. Não de forma agressiva ou calculada, de forma genuína. Eu conheci pessoas, tive conversas reais. Encontrei conexões que me lembraram de versões de mim mesmo que haviam ficado guardadas dentro de um casamento que havia se tornado, sem que eu percebesse completamente, um lugar onde eu havia parado de crescer. A Camila, que eu conhecia através de uma indicação de um amigo, foi a conexão mais significativa. Não porque eu estava procurando significado, mas porque significado apareceu de qualquer jeito. Nas primeiras semanas, minha esposa reportava suas saídas com o Vinícius com uma naturalidade que me dizia que ela estava confortável com a situação. Eu reportava minhas saídas com a Camila com a mesma naturalidade. E foi numa quinta-feira à noite, quando eu cheguei depois de um jantar com a Camila que havia durado mais tempo do que o previsto, que eu percebi a primeira rachadura no equilíbrio que ela havia imaginado. Como foi? Ela perguntou. Quando eu entrei. Muito bom, eu disse, sem detalhes extras. Você está. Ela pausou. Você está diferente quando volta de estar com ela. Diferente como? Eu perguntei. Mais leve, ela disse.
como se você tivesse descarregado alguma coisa. É isso que acontece quando você tem uma boa conversa com alguém que te ouve, eu disse. Nas semanas seguintes, a dinâmica mudou de formas sutis mas progressivas. Ela começou a chegar mais cedo das saídas como Vinícius. Começou a iniciar mais conversas em casa, sobre assuntos que ela havia deixado de abordar a tempo. Começou a estar mais presente de formas que eu havia sentido falta sem nomear completamente. Você está diferente, ela disse, numa noite em que a gente estava jantando em casa. Diferente como? Mais seguro, ela disse. Como se você tivesse encontrado alguma coisa que te âncora de um jeito que eu não via há tempo. Talvez seja isso, eu disse. A Camila, ela disse, e não era pergunta. Entre outras coisas, eu disse. 2 meses depois do acordo, ela fez algo que eu não havia esperado. Ela terminou como Vinícius. Não me contou diretamente. Eu percebi pela mudança de energia, pela ausência das saídas de sempre, por um peso novo que ela carregava que não estava lá antes. Numa tarde eu perguntei, diretamente, você terminou como Vinícius? Ela me olhou, levemente surpresa que eu havia percebido. Terminei, ela disse. Por quê? Silêncio longo. Porque eu percebi que o que eu estava buscando lá fora não era o que eu pensava que era, ela disse. O que você pensava que era? Eu achei que estava buscando liberdade, ela disse. Mas acho que eu estava buscando a sensação de ser escolhida ativamente. De que alguém queria especificamente estar comigo. E o Vinícius não te dava isso. No começo dava, ela disse. Mas com o tempo ficou claro que o que existia ali era conveniência, não escolha real. E aqui, eu perguntei. Você se sente escolhida aqui? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu me sentia, ela disse, antes do acordo. E depois do acordo. Depois do acordo eu percebo que fui eu quem deixou de escolher, ela disse. Eu criei uma estrutura que me dava permissão de não precisar escolher. E quando você começou a usar essa mesma estrutura genuinamente, eu percebi o quanto eu havia apostado alto num jogo que eu achei que controlava. Eu preciso te contar uma coisa, eu disse, decidindo que havia chegado o momento. Ela me olhou. Quando você me propôs o acordo, eu disse, você me disse que estava pensando nisso há alguns meses. Sim, ela disse, cautelosamente. Você estava com o Vinícius há 4 meses, quando me propôs o acordo, eu disse. Eu sei disso faz 2 meses. O silêncio que se seguiu foi completo e devastador. Você leu meu e-mail, ela disse. Você havia ficado conectada no notebook compartilhado, eu disse. E sim, eu li. Faz 2 meses que você sabe, ela disse, processando. E você aceitou o acordo mesmo assim. Eu aceitei porque eu queria ver o que acontecia quando a verdade tivesse espaço suficiente para se revelar completamente, eu disse. Sem confronto precipitado, sem decisão tomada na raiva. Você também leu a mensagem onde eu disse que sabia como fazer você dizer sim, ela disse, mais como afirmação do que pergunta. Li, eu disse. E isso não te fez querer ir embora imediatamente. Me fez querer entender completamente o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão, eu disse. E agora que você entendeu? Ela perguntou. Eu fiquei em silêncio por um longo momento, pensando em como articular o que eu havia processado ao longo de 2 meses. Agora eu entendo que você queria 2 mundos, eu disse. O mundo comigo, que te dava segurança e estabilidade. E o mundo lá fora, que te dava a emoção de ser escolhida ativamente por alguém novo. Sim, ela disse, sem tentar negar. E você criou o acordo como forma de ter os 2 sem precisar escolher entre eles. Sim, ela disse de novo. O problema, eu disse, é que quando você me incluiu genuinamente na estrutura que você criou, os 2 mundos começaram a colidir. E a colisão revelou que nenhum dos 2 era o que você havia imaginado. O Vinícius não era o que eu imaginava, ela disse. E aqui? Ela pausou. Aqui o que? Eu perguntei. Aqui mudou de um jeito que eu não estava preparada, ela disse. Você mudou. Você ficou diferente, mais presente em si mesmo, e ao mesmo tempo mais distante de mim. E eu não sei como processar essas 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você está descrevendo, eu disse, o que acontece quando uma pessoa para de orbitar outra e começa a existir de forma independente. Você parou de orbitar, ela disse. Eu parei, eu confirmei. Porque o acordo me forçou a descobrir que eu havia deixado de existir independentemente dentro desse casamento. E o que eu encontrei quando comecei a existir de novo foi surpreendente. A Camila, ela disse. Entre outras coisas, eu repeti. Antes de continuar, preciso saber de onde você está assistindo esse vídeo agora. Deixa nos comentários a cidade ou o país. Essas histórias chegam em lugares que eu nunca imaginei, e adoro descobrir de onde vocês estão acompanhando. Voltando ao que aconteceu. O que você quer agora? Ela perguntou. Finalmente colocando a questão central na mesa de um jeito direto. Eu quero honestidade completa antes de qualquer decisão, eu disse. E parte dessa honestidade é eu te dizer algo que talvez seja difícil de ouvir. Fala, ela disse, preparando-se visivelmente.
A Camila, eu disse, não é apenas alguém que eu estou vendo dentro de um acordo. É alguém com quem eu desenvolvi uma conexão real, que me mostrou coisas sobre mim mesmo que eu havia esquecido que existiam. Ela fechou os olhos por um momento. Você está com sentimentos por ela, ela disse. Sim, eu disse. E por mim? Ela perguntou, os olhos ainda fechados. Por você também, eu disse. Mas os dois sentimentos existem ao mesmo tempo e eu não vou fingir que é simples reconciliar isso. Ela abriu os olhos. Eu fiz isso, ela disse, não como acusação mas como reconhecimento pesado. Eu criei essa situação. Eu achei que podia controlar dois mundos e nenhum dos dois ficou do jeito que eu imaginei. Você queria dois mundos, eu disse. E acabou sem nenhum do jeito que havia planejado. Sim, ela disse. Silêncio longo entre nós dois. O que acontece agora? Ela perguntou. Terapia, eu disse. Conversas reais. E honestidade sobre o que cada um quer e o que cada um está disposto a fazer. E a Camila? Isso é uma conversa separada, eu disse. Que só faz sentido ter depois de entendermos completamente o que existe ou não existe aqui. Terapia começou 2 semanas depois daquela conversa. A terapeuta, numa das primeiras sessões, perguntou algo que abriu tudo. Quando você propôs o acordo, ela disse olhando para minha esposa, você acreditava genuinamente que estava criando algo para vocês dois, ou estava criando uma saída para algo que já existia? Minha esposa ficou em silêncio por um longo momento. Eu estava criando uma saída para algo que já existia, ela disse. Mas eu havia me convencido de que era para nós dois porque essa versão era mais fácil de viver. E você? A terapeuta olhou para mim. Por que você aceitou sabendo o que sabia? Porque eu precisava entender o tamanho completo do que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão, eu disse. E porque parte de mim queria ver se o que ela havia construído resistia à realidade ou se desmoronava quando os dois mundos precisassem coexistir de verdade. E o que você descobriu? Que dois mundos construídos em cima de evitação raramente resistem quando a realidade exige que coexistam, eu disse. Nas sessões seguintes, as camadas foram aparecendo. A necessidade de validação externa que ela havia confundido com desejo de liberdade. O padrão antigo de buscar aprovação em fontes múltiplas que remontava a muito antes do nosso casamento. A forma como ela havia gradualmente parado de buscar essa validação dentro do relacionamento e começado a construir alternativas externas. E da minha parte, a tendência de aceitar silêncio ao invés de conflito. De perceber sinais e não puxar os fios porque puxar exigia uma conversa difícil. De confundir confiança com passividade. Os dois contribuíram para o espaço onde isso cresceu, a terapeuta disse numa sessão. De formas diferentes e com responsabilidades diferentes, mas os dois. Eu preciso te perguntar uma coisa direta, minha esposa disse, numa sessão posterior. Você ainda ama ela? Você está perguntando sobre a Camila, eu disse. Sim. Eu tenho sentimentos reais por ela, eu disse. E eu não vou diminuir isso porque seria desonesto. E por mim? Também, eu disse. E eu também não vou diminuir isso. Você consegue ter os dois sentimentos ao mesmo tempo? Ela perguntou. Estou tendo, eu disse. A questão não é se eu consigo. A questão é o que cada um de nós decide fazer com a situação que os dois criamos. A decisão final não veio numa sessão dramática. Veio gradualmente, ao longo de conversas que foram ficando mais honestas e mais dolorosas ao mesmo tempo. Eu acho que eu preciso te dizer uma coisa que vai ser difícil para mim admitir, minha esposa disse, numa tarde em casa, meses depois de tudo ter começado. Fala, eu disse. Eu acho que eu soube, em algum nível, que o acordo ia custar mais do que eu estava calculando, ela disse. E eu fiz de qualquer jeito porque eu havia priorizado o que eu queria no curto prazo sem pensar completamente no custo real. E o custo real foi o quê? Eu perguntei. O custo real foi descobrir que dois mundos não coexistem sem se afetar mutuamente, ela disse. Que a liberdade que eu queria lá fora criou liberdade aqui dentro que eu não havia planejado. E que essa liberdade aqui dentro mudou você de um jeito que eu não sei se consigo recuperar. O que você quer recuperar? Eu perguntei. A versão de você que orbitava em torno de mim, ela disse, com uma honestidade brutal que eu não havia esperado. E eu sei como isso soa. Eu sei que é egoísta, mas é a verdade. Você queria dois mundos, mas você também queria o controle de como cada mundo funcionava, eu disse. Sim, ela admitiu. E quando você percebeu que não tinha esse controle, eu disse, você tentou fechar o mundo lá fora terminando como Vinícius. Mas já era tarde demais para fechar o mundo aqui dentro, ela disse. Eu confirmei. O processo de separação começou formalmente 6 meses depois daquela conversa de domingo com o café. Não com raiva. Com uma tristeza que os dois carregávamos de formas diferentes. Eu queria dois mundos, ela disse, numa das últimas conversas antes de começarmos a formalizar a separação. E acabei sem nenhum. Você não está sem nenhum, eu disse. Você está num ponto de recomeço, que vai ser difícil mas que pode ser real. Você está sendo generoso comigo, ela disse. Estou sendo honesto, eu disse.
Porque a história toda, incluindo os erros que eu cometi ao não puxar os fios quando devia, me ensinou que honestidade é mais útil do que crueldade mesmo, quando a crueldade seria compreensível. A Camila e eu continuamos construindo o que havia começado dentro de circunstâncias que nenhum dos dois havia planejado. Você acha que o jeito como isso tudo começou vai sempre fazer parte de quem somos? Ela me perguntou, meses depois. Faz parte da história, eu disse. Mas não precisa definir o destino. Você está bem com tudo o que aconteceu? Ela perguntou. Estou em paz com como eu me comportei, eu disse. Com a honestidade que eu mantive mesmo quando poderia ter agido diferente. E com as decisões que tomei a partir de clareza e não de raiva. Minha mulher queria 2 mundos. Acabou sem nenhum do jeito que havia imaginado. Não porque o universo a puniu por querer liberdade, mas porque 2 mundos construídos em cima de evitação e controle unilateral raramente resistem, quando a realidade exige que coexistam de verdade. Ela queria o mundo comigo, seguro e previsível, orbitando em torno dela. E queria o mundo lá fora, emocionante e sem compromisso. O que ela não havia calculado era que o mundo lá fora ia me mudar de um jeito, que o mundo comigo nunca mais seria o mesmo. E que quando os 2 mundos colidiram, o único que sobreviveu foi o que havia se construído sobre honestidade. Não sobre controle, não sobre conveniência, não sobre 2 mundos separados que nunca precisassem se encontrar. Sobre honestidade. E honestidade, descobri ao longo de tudo isso, é o único fundamento que aguenta o peso de 2 mundos sem desmoronar.